Noite, glória a Deus. Pai Santo, nós queremos te louvar e te bendizer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos aqui para te louvar e te adorar. Obrigado, Senhor, que a tua boa mão se estenda aqui, que grandes coisas o Senhor faça por nós. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler capítulo 6. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pai Santo, obrigado por esta palavra lida nesta noite, que o Senhor por ela e através dela fale conosco e que sejamos completamente abençoados. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Peça ao Marcos Antônio, se esse barzinho estiver aberto, compre uma água mineral para mim, por favor. Eu esqueci minha água em casa, saí correndo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora esperar aqui o arquivo ser projetado. Já está. Muito bem. Os irmãos que estão lá no fundo, venham aqui para frente, por favor. Senta aqui na frente. Irmão Adevaldo, Zé Carlos, senta aqui na frente. Vamos ficar aqui mais perto, ficar mais juntos, né? Não tem necessidade de isolamento social não, viu? Pode ficar pertinho aí que vai dar certo. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Meus amados, a transmissão já está ok, Pablo? Está transmitindo, né? Os irmãos que estão no estado da Bahia, obreiros, em outras cidades que estão nos acompanhando, que Deus assim os abençoe. Estamos começando agora o nosso curso de diáconos. Glória a Deus. Meus amados, quero destacar aqui a presença do pastor Henrique, meu amigo, e com ele acompanham os obreiros. Coloque de pé, pastor Henrique, seus obreiros. Isso, muito bem. O que diremos aos nossos irmãos? São bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, o carro que vinha da Tapera não pôde chegar, né? Sobradinho, parece que não tem ninguém, né, de Sobradinho aqui. E a gente sabe que só os obreiros, né? Só os diáconos, cooperadores e auxiliares poderiam lotar esse espaço aqui. Mas a gente sabe que alguns não se interessam mesmo, né? Isso depende mesmo do dirigente da congregação. Quando o dirigente ou o pastor incentiva o obreiro, ele vai. Mas se não houver incentivo, acaba acomodando, né? Então a gente sabe que alguns não se interessam, mas nas redes sociais, pastores presidentes espalhados em várias partes do Brasil me pediram a apostila, estão interessados no curso, porque é um conteúdo
prático. Tudo que eu vou apontar aqui não vai ser teoria, é praticamente tudo prático, né? É prático. Então, é importante que vocês estejam ligados. Se você quiser a apostila em PDF, eu vou entregar para você em PDF no seu Zap, fica R$10, é opcional. A vantagem é que todo o material você vai ter em suas mãos, para você ficar sempre consultando, né? Então, se você interessar, você vai pagar os R$10 ao secretário e vai dar o seu nome, para que assim você possa receber a apostila em PDF no seu Zap. Se você quiser o certificado vai colocar lá, curso de diácono, seu nome, né, assinado por mim. Então, se você quiser o certificado impresso, esse é impresso, você vai receber impresso num papel especial, é R$10 também. Mas para isso, você vai ter que deixar pago. Por quê? Nós vamos entregar terça-feira aqui no culto de ensino. Então, você vai pagar hoje, mediante o seu pagamento, nós vamos imprimir no seu nome, terça-feira você recebe aqui no culto de ensino, tá bom? Também é opcional esse certificado, é só se você interessar, mas também custa R$10, tá certo? Então, o conteúdo é um conteúdo, como eu falei para vocês, prático, a teoria é pouca, mas é prática mesmo, é o dia a dia do diácono, do porteiro, do cooperador, do auxiliar. Então, o que eu vou passar para vocês é a experiência como pastor de alguns anos, que eu entendo que vai ser útil para todos vocês. Eu até falei para os dirigentes que eles também deveriam estar aqui. Por quê? Porque o que eu vou passar vai servir também para pastores, para dirigentes de congregação, né? Mas é como eu falei, não são todos que se interessam em aprender. Tem gente que quer ensinar sem aprender. Tem gente que quer ser líder sem ser liderado. Tem gente que quer ser professor sem antes ser aluno. Se eu estou aqui como professor é porque eu fui aluno e continuo sendo aluno até hoje. É por isso que eu estou aqui como professor. Mas tem gente que tem dificuldade de ser aluno. Ele nunca vai ser professor. Tem gente que tem dificuldade para ser liderado. Ele nunca vai ser um líder. Então, existe essa diferença. Você que está aqui, está de parabéns. Certamente você enfrentou algumas dificuldades para chegar até aqui. E, portanto, você está de parabéns por ter vindo. Amém? Vamos lá. Aqui eu me apresento, né? Presidente da demissão, da União de Pastores, bacharel em teologia, professor de teologia, articulista, porque eu tenho alguns artigos escritos para algumas revistas do Brasil. Ultimamente eu não tenho escrito, mas eu tenho vários artigos publicados em algumas revistas e jornais do Brasil. E conferencista internacional. Vamos lá. Curso de diáconos. A posição aqui está boa, Pablo? Tá? Está projetando o slide, né? Curso de diáconos. Vamos lá. Eu vou passar aqui a teoria. Parece que a bateria não está muito legal, né? Mas qualquer coisa você pode me dar o confio. Pode me passar o confio, que a gente... Nós vamos aqui para a teoria, curso de diácono. Vamos lá. O significado, antes da gente entrar no assunto prático, vamos para a teoria. O significado de diácono, depois o diácono e o púlpito. Terceiro, o diácono e a ordem do culto. Quarto, o diácono e a portaria. Quinto, o diácono e os serviços gerais. Sexto, o diácono e a Santa Ceia. Sétimo, o diácono e o serviço social. Oitavo, o diácono e a vestimenta. O diácono e a família. Então, esses são os pontos
que nós vamos trabalhar hoje aqui, ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Vamos lá. Vamos para o significado da palavra diácono. No dicionário Wikipédia, que é uma enciclopédia, o termo diácono, do grego antigo diáconos, significa originalmente ministro, servo, ajudante. É aplicado aos clérigos de igrejas de origem cristãs, nas suas várias denominações, né? O que são denominações cristãs? Por exemplo, a Igreja Católica é uma denominação cristã. A Igreja Assembleia de Deus é uma denominação cristã. A Igreja Cristã Evangélica, Batista, são denominações cristãs, ok? A forma feminina chama-se o quê? A forma feminina chama-se o quê? A questão de diaconisa na Assembleia de Deus no Brasil, isso é por região. Tem região ou convenção, melhor dizendo, que permite a ordenação de diaconisas em campos locais, certo? Por exemplo, a nossa convenção que fazemos parte, que é Brasília e Goiás, a Comadebg, ela não autoriza a ordenação de diaconisa. Então, nós não temos no nosso ministério aqui diaconisas, certo? Agora, por exemplo, a Assembleia de Deus, ministério lá de Belém do Pará, a Igreja Mãe, lá eles têm diaconisa, que eles já não fazem parte da CGADB, mas é a Igreja Mãe, isso ninguém pode negar. Eles trabalham e ordenam diaconisa. Então, existem algumas Assembleias de Deus, em algumas regiões, que consagra diaconisas, porém, no nosso caso, nós não temos diaconisa, ok? Dependendo da tradição denominacional, o diácono pode ser permanente ou um estágio para ordenação presbiterial, né? A gente sabe que o diácono, se alguém chega ao diaconato, não quer dizer que é um estágio ou um degrau para ser presbítero. Na nossa hierarquia ministerial primeiro, membro da igreja, segundo, cooperador, terceiro, diácono, quarto, presbítero, depois evangelista, depois pastor. Aquele que chegou ao diaconato não quer dizer que ele, o próximo degrau dele é o presbitério. Não, porque às vezes ele tem um chamado para ser diácono. Porque para ser um presbítero tem que ter o ministério da palavra. E o ministério da palavra não tem muito a ver com o diaconato. Então, se alguém é diácono e tem um chamado para pregação, ou às vezes para o pastorado, aí sim ele pode ir ao presbitério. Mas muitos diáconos são só diáconos. Então você que é diácono não fique pensando, meu próximo passo é presbitério. Depende, se você tiver um chamado para ser um presbítero, sim. Senão, você vai continuar sendo diácono, ok? Então, o diácono no nosso caso é um estágio, né? Ou seja, é um degrau para poder chegar ao presbitério. Eu já fui diácono da igreja também, né? Já fui diácono da igreja. Amém? Vamos lá. Ainda sobre o significado de diácono, significa uma pessoa que serve e ajuda a igreja. Na Bíblia, os diáconos tratavam de assuntos administrativos e prestavam ajuda aos fiéis, enquanto os pastores se dedicavam à pregação e ao ensino. Veja que, biblicamente, o ministério da palavra é do presbítero, é do pastor, é do evangelista. Então, o diácono tem a ver com parte administrativa e social da igreja. O trabalho do diácono é muito importante em igrejas com vários membros. No início da igreja, os apóstolos lideravam e organizavam tudo. Toda igreja que se começa, o pastor faz tudo, né?
os crentes davam ofertas à igreja, que eram distribuídas pelos apóstolos aos membros mais pobres e vulneráveis. Mas a igreja cresceu muito e os apóstolos já não conseguiam pregar e administrar bem. Por isso, a igreja escolheu 7 homens para servir às mesas. Veja, os diáconos para servir às mesas e tratar da administração dos recursos, conforme Atos que nós lemos aqui. Assim surgiram os diáconos. Então, o surgimento do diácono na Bíblia foi justamente porque os presbíteros, os apóstolos, eles não estavam dando conta, conseguindo pregar, ensinar e ao mesmo tempo dar assistência para as viúvas, fazer o trabalho administrativo. Foi aí que eles separaram os diáconos que tinham serviço social e administrativo na igreja primitiva, tá bom? Então vocês entenderam aí o que é ser o diácono, ok? Diácono na Bíblia é para prestar um serviço assistencial, social e administrativo. Isso. Diácono, ele não é um pregador, nem um evangelista, nem um pastor. Ele não tem o ministério da palavra, certo? Agora, um diácono que é um pregador, que tem o ministério da palavra, esse não é um diácono. Consequentemente, amanhã ele vai ser um presbítero, ou quem sabe um evangelista ou pastor, ok? Vamos lá para os pontos. O diácono e o púlpito, né? O púlpito, essa parte aqui, ó, isso aqui é o púlpito, isso aqui é o púlpito. Como é que chama isso aqui? Isso aqui é o quê? É a plataforma, é o palco, é o altar, certo? Então é preciso diferenciar. Eu coloquei esse título aqui, porque quando o diácono está em cima da plataforma, ele está de frente para o púlpito, ok? Então vamos lá, diácono e o púlpito. Primeiro, sentar na plataforma. O diácono, quando é que ele pode sentar aqui na plataforma? Quando é que ele pode sentar? Em 3 situações, né? Isso aqui nós estamos falando de Assembleia de Deus, né? Porque às vezes tem outras pessoas de outras igrejas que estão nos acompanhando e às vezes é diferente, mas na Assembleia de Deus, pelo menos conosco aqui, na nossa região, o diácono pode sentar no púlpito ou na plataforma em 3 situações. Primeiro, quando o quê? Quando está escalado para pregar. Então você é um diácono, foi convidado para ir para uma congregação nossa pregar. Aí o dirigente da congregação vai lhe chamar para sentar no púlpito. Essa é o primeiro motivo para o diácono sentar no púlpito. Segundo, quando está dirigindo então, se ele é o dirigente do culto, ele vai estar sentado na plataforma. E terceiro, quando é dirigente da congregação. Pronto, são os 3 motivos. Agora, a gente sabe que, às vezes, o dirigente, ele gosta que ali o diácono ou o cooperador sente com ele no púlpito. Isso é uma questão que o dirigente pode fazer. Agora, a regra é essa. A nossa regra é essa. Na Assembleia de Deus, essa é a regra. Diácono só senta no púlpito ou na plataforma nesses 3 casos, ok? Segundo, o diácono que dirige congregação não pode ministrar a bênção apostólica. Então, o diácono que dirige congregação, você que dirige congregação e é diácono, você não pode ministrar a bênção apostólica, tá certo? Não pode. Quem é que pode ministrar a bênção apostólica? Presbítero, evangelista e pastor, ok? Terceiro, a questão da postura. Ao sentar na plataforma, observar a cultura regional sobre cruzar as pernas. Isso aqui é interessante. Lá no Centro-Oeste, Brasília e Goiás, é comum que os pastores no púlpito cruzem as pernas. É comum. Já que no Nordeste eu percebi, depois que cheguei, que é estranho para vocês quando alguém cruza as pernas. Geralmente, alguns até dizem assim, é homossexual, tal, né? Então, é interessante, porque lá, inclusive na faculdade de teologia que eu estudei, o professor de homilética, ele nos ensinou que ao sentar no púlpito pode cruzar as pernas.
E assim eu vinha com esse costume há anos, mas chegando aqui no Nordeste, ao perceber que a cultura é diferente, e eu não sou besta, né? Acompanhei a cultura e, portanto, eu não mais cruzo as pernas. Então é importante, né? Eu aprendi isso aqui no Nordeste, né? Então é importante observar da cultura de cruzar as pernas ou não. E a outra questão da postura é que quem tem filhos pequenos, evitar de que eles fiquem subindo na plataforma o tempo inteiro. Às vezes é um diácono que está dirigindo, ou o obreiro está ali no púlpito, aí tem um bebezinho, um nenenzinho de 1 ano, 2 anos, está andando, aí uma hora está com a mãe, uma hora está lá no púlpito com o pai, e fica aquele movimento, trazendo aquele transtorno. Então, na plataforma, não é lugar de criança ficar se movimentando. Plataforma, você não vê eu no púlpito com meu neto no colo. Ele fica de longe, vovô, vovô. Eu não vou ficar pegando o meu neto para sentar ali comigo no púlpito, porque ele vai ficar lá quieto? Não, o tempo inteiro ele vai querer sair. Aí, uma hora fica comigo, outra hora quer ficar com a avó. Uma hora quer ficar com você, outra hora com a mãe. Então, vai causar transtornos. Então, é importante não deixar que isso aconteça na plataforma. Veja que nós estamos no púlpito, né? O diácono e o púlpito. Oportunidade. Você teve a oportunidade para trazer uma saudação. Vamos ouvir o diácono Adevaldo trazer uma saudação. Ele não pode passar de quantos minutos? A saudação é quantos minutos? 3 minutos no máximo. Não empolgue. Tem gente que esquece, pega no microfone e acha que é o pregador. Deus me livre, Deus nos acuda. Aí às vezes o pastor ou o dirigente do culto tem que puxar no paletó da pessoa. Mas vamos supor que o diácono Avelino teve a oportunidade para trazer uma palavra. Quantos minutos no máximo? Quantos minutos? 10 minutos no máximo. É uma palavra. É uma palavra. Essa palavra não pode passar de 10 minutos, porque se passar de 10 minutos, vão achar que você é o pregador oficial. Vamos supor que o diácono Rafael recebeu a oportunidade para contar o testemunho dele. Esse testemunho não pode passar de 10 minutos. Não pode, porque senão vai tomar o tempo da pregação. Tá certo? Então veja, o diácono Renildo, ou Reinaldo, teve a oportunidade para pregar. O tempo mínimo da pregação é quantos minutos? 30, porque eu já vi gente pregar 20 minutos e devolver o microfone. Aí o pastor tem que pregar em cima. Eu já fiz isso. Você põe para a pessoa pregar, ela prega 15 minutos, aí devolve. Aí você vê que o povo está lá, esperando alguma coisa a mais e não tem. Aí o que é que a gente tem que fazer? Tem que pregar. Aí eu tive que pregar mais 10, 15 minutos para fazer o apelo. Então, no mínimo 30 minutos. Pregação não pode ser menos de 30 minutos. Tem que ser pelo menos 30. Certo? E claro, pregou, tem que fazer o apelo. Eu fico preocupado com pregadores que prega, o fogo desce, o povo marcha, pula e não faz apelo. Aí eu pergunto, está pregando para quê? Porque para mim, pregação é para ganhar almas. É assim que eu entendo. Até numa manhã pentecostal eu faço apelo, porque o meu alvo são almas. Então pregou, pelo amor de Deus, faça o apelo. E o tempo máximo da pregação é quanto tempo? 1 hora, mas já incluindo tudo. Já orou pelo povo, entendeu? Ora, se você prega e ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, então o que é que acontece comigo? Quando eu vou pregar, que eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, eu prego ali 40 minutos e oro 20 minutos. Para Jesus curar, para Jesus batizar com o Espírito Santo, de sorte que eu possa usar a 1 hora que eu tenho, porque o tempo que eu tenho é no máximo 1 hora. Então se eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, então eu não vou pregar 1 hora, eu vou pregar 40 e vou usar 20 para orar, para Jesus curar ou batizar com o Espírito Santo. Não pode passar de 1 hora. Tá certo? Então pregação mínima, tempo 30 minutos, máximo 1 hora. Agora eu sempre oriento, na aula de homilética que eu dou, eu sempre oriento que, para quem está começando a pregar, pregue no máximo 30 minutos, não passe disso.
viu? Porque você vai cansar o povo. Você não tem experiência, ainda não é aquele pregador habilidoso, não tem prática com pregação, então não passe de 30 minutos. Por quê? Porque você vai começar bem e terminar bem. Depois dos 30 minutos você começa a cansar o povo, e o povo começa a bocejar, querendo dormir. Então você que está começando, conselho, não pregue mais do que 30 minutos. Agora, se é um pregador experiente, muito usado por Deus, o cara prega 1 hora e o povo quer mais. É diferente. Tá certo? Vamos lá. Amém? Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer, viu? Dos pontos que eu já falei. Pergunta ou colocação, pode fazer, tá bom? Sim, tira a máscara e fale. Quando o pregador passa 1 hora e meia, vai estar fazendo pregação. Aonde? Não, Deus me livre. 1 hora e meia, 2 horas de pregação, eu vou te contar um negócio, porque... Aí é o seguinte, a gente sabe que existe algumas igrejas que não são organizadas, né? Não tem ordem no culto, né? Então a gente não pode pegar, por exemplo, essas igrejas que não têm horário de terminar culto. A gente tem horário de começar e de terminar, que eu falo terminar entre aspas, porque se o Espírito Santo tomar a igreja, é diferente, e todo mundo sabe disso. Agora, tem lugar por aí que, né, pastores que me dão oportunidade, às vezes eu tenho viajado, quando chega 9h30 que me dá oportunidade, aí dizem assim, pode ir até meia-noite, eu prego 20 minutos e devolvo, eu não vou cansar, eu não passo de 10 horas, eu estou falando 10 horas quando é congressos grandes, cruzados que eles passam 9, 9h30 para você, entendeu? Eu não consigo passar de 10 horas. Agora, cultos que terminam 11 horas, não, pelo amor de Deus, isso não existe. O culto, ele dura 2 horas. O culto total, 2 horas. 1 hora é dividido. 1 hora é liturgia, é a questão das oportunidades, departamentos, louvores. E 1 hora é a palavra, reservado para a palavra e para a oração. O que passar disso, só se for do Espírito Santo. Aí ele é quem manda, ele é quem determina. Agora, tem lugares por aí que não tem ordem. É falta de liderança e organização litúrgica, ok? Uso do microfone, isso aqui a maioria peca. Nós estamos ainda no púlpito, né? E no púlpito tem um microfone. E aí como é que é a questão do microfone? Vamos lá. Local para pegar. Onde é que se pega no microfone? Irmãos, muita gente pega no microfone aqui, ó. Isso aqui é lugar de pegar microfone? Isso aqui não é lugar de pegar microfone. Primeiro, dá microfonia. Segundo, obstrui passagens da voz. Então o microfone fica limitado, o som. Então o lugar de pegar é aqui, ó. Certo? O lugar de pegar o microfone é aqui, ó. Esse é o lugar de pegar. Tá certo? Distanciamento da boca. Isso, irmão, vou te contar, viu? Sonoplasta passa raiva com essa questão do distanciamento da voz. Eu tinha um pastor amigo lá do Goiás, ele pregava também, né? Mas sonoplasta com ele sofria, porque ele começava a pregar, aí de repente ele afastava o microfone e ficava aqui, ó. Irmãos, aí o sonoplasta aumentava o som e dava uma microfonia. Por quê? Porque não dava para ouvir, igreja grande. E aí o sonoplasta aumentava o som, não adiantava, virava aquela microfonia, a gente olhava para o sonoplasta, ele olhava para a gente, olhava para a igreja, e está lá o pregador com o microfone aqui. Pelo amor de Deus, microfone tem lugar de pegar e tem o distanciamento da boca. Então essas regras são importantes. Para que pegar na cabeça do microfone? Lugar de pegar, distanciamento da boca. Então são regras importantes para quem lida com o microfone. Eu já vi gente pegar no microfone assim, ó. Quem já viu? Levanta essa ponta aqui, ó. Aí se a câmera estiver filmando, o rosto dele não dá para ver não, olha aqui, ó. Quem já viu gente pregar? Quem já viu? Bem assim, ó. A gente tem que olhar por cima do microfone.
o microfone precisa estar próximo do queixo. 3 dedos. 3 dedos. Certo? Aqui está totalmente errado. Então são dicas importantes. Então você que é dirigente de congregação, oriente aquelas pessoas que estão começando a pegar no microfone, oriente, isso é importante. Vamos lá. Olha lá, ó. Totalmente errado, forma de pegar no microfone. Forma correta. Essa é a forma correta de pegar no microfone. Vamos lá. Distância errada, olha aí, ó. Está errado. Distância do microfone. Distância correta, 3 dedos. Ok? Então, o diácono e o púlpito, presta atenção quando você pegar no microfone, para você não ter problema e não dar problema para o sonoplasta. Ok? Os sonoplastas agradecem. Como usar bem o microfone? Não deixar muito baixo, porque não captará conveniente o som da voz. Não deixar muito próximo da boca, para não haver ruídos e impedir que vejam o nosso semblante. Então não pode aproximar muito, senão vai dar um chiado. A melhor altura, um pouco abaixo da boca, mais ou menos na direção do queixo, 3 dedos. E falar sempre olhando sobre o microfone, ok? Bom, agora vamos falar sobre a ordem do culto. O diácono e a ordem do culto. A ordem está falando de quê? Do funcionamento do culto, da organização e da ordem. Tem lugar que você vai por aí? Olha, sinceramente, eu sou muito enjoado. Eu não sou Abílio Santana, mas eu sou muito enjoado, sabe? Se eu estiver pregando e criança estiver se movimentando na igreja, irmãos, é na hora que eu paro e mando pegar essa criança, seja quem for. Tem lugar por aí que é tribuloso, viu? Tem lugar por aí que é tribuloso. E aí, quando é em lugar que eu não tenho muita intimidade, que eu vejo movimentação, eu já chamo o porteiro e digo, ó, quando eu estiver pregando, tá vendo aquela criança? Eu não quero que ela fique daquele jeito, eu já falo. Para evitar de eu ter que falar no microfone, quando eu estou na casa dos outros, entendeu? Se for na minha casa, eu já falo mesmo, entendeu? Então tem lugar por aí que as crianças tomam conta da igreja, bagunçam, correm, se movimentam, brincam, aprontam. Então, o diácono precisa estar atento para que o culto, ele transcorra em ordem, ok? Vamos lá para a criança, né? Criançada. Primeiro, não permitir que as crianças transitem na igreja. Então, como é que funciona? Está lá os porteiros ali na porta, aí chega alguém que tem uma criança ali de 2 anos, 1 ano, 3 anos, aí tem mãe que é folgada, chega, senta e solta a criança. Aí a criança vai para um lado, aí vai para o colo de outro, aí vai mexer na torneira do bebedouro, aí vai ao banheiro e tal e tal. O que é que acontece? O bom diácono, ao perceber o primeiro movimento, que a mãe chegou e soltou a criança, e a criança deu um passo para o lado, o que é que o diácono faz? Vai lá, pega a criança e coloca no colo da mãe, certo? Aí volta para o lugar, não fala nada, não precisa falar nada não, senão você vai arrumar problema, fale nada, pega levemente, sem agressão, pega, tranquilo, coloca no colo da mãe, pronto, voltou para o seu lugar. Nova, aí a mãe ficou ali 5 minutos, distraída, relaxada, soltou de novo, aí lá vai a criança, mostra, novamente o diácono pega aquela criança, sem brutalidade, sem mostrar ira, e vai e coloca no colo da mãe. Aí tal, a mãe vai e distrai de novo, 3ª vez. Quando for na 3ª vez que você colocar no colo da mãe, ela vai se levantar e vai lá para fora com essa criança para poder conter. Ela vai ficar sem graça, porque ela está entendendo, sem você dizer nada, ela está entendendo o quê? Mãe, essa criança é proibida de andar na igreja. Ela vai entender e ela não vai mais fazer isso. Aí se a mãe 4ª vez fizer e o pai estiver próximo, aí você pega e entrega no braço do pai mais 3 vezes. Não é possível que em 6 vezes não resolva o problema. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. É assim que funciona. É assim que nós temos trabalhado e o pai e a mãe estão entendendo muito bem.
Vocês podem ver que na nossa igreja aqui onde eu dirijo, não tem criança se movimentando não. Quando está com movimento eu já olho para o obreiro e, entendeu? Então não fique de boca aberta, diácono, presta atenção, porteiro, pega e coloca no colo da mãe ou do pai, não precisa falar nada. Sim, cooperador. Está mais calmo, né? Então é inaceitável, tá certo? É inaceitável que criança fiquem transitando na igreja, é inaceitável. Segundo, ainda criança, nós estamos agora na ordem do culto. Orientar os pais a não levarem o quê? Levarem o quê? Brinquedos para a igreja. Aí às vezes eu vejo, lá no Mandacaru eu aprendi, fiz busca e apreensão, pastor Henrique. Aprendi alguns brinquedos, aí no final do culto, aí o obreiro, porque eu orientei os porteiros, né, se tiver brinquedo, toma e guarda na secretaria e pede para o pai me procurar, a ordem lá era essa, né, aí de repente o pai nervoso, porque o brinquedo do meu filho pegou, chega aqui, pai, chega aqui, deixa eu lhe explicar uma coisa, aí vai lá eu dar um curso, né, de educação infantil, para o pai entender. Mas eu pedi para aprender, fui eu que pedi para aprender o brinquedo. Porque se a criança traz um boneco, aí encontra o coleguinha da mesma idade na igreja, vai dar briga ou não? Vai dar briga. Uma bonequinha. Se o pai sai de casa com a criança e o brinquedo, a criança está entendendo o quê? Eu vou brincar. Mas o pai sai de casa e diz, olha, nós vamos para a igreja. Eu quero levar minha boneca. Não, igreja não é lugar de boneca nem de brinquedo. Então você já está ensinando que na igreja não é local para brincar. Então diáconos devem apreender o brinquedo e devolver no final para os pais para evitar problema. Isso é inaceitável, ok? Terceiro, não permitir que crianças saiam da igreja antes da bênção. Viu? Cadê o porteiro Marcos? Marcos e Bernardo, cadê o Marcos? Marcos, ouça aí. Pois é, mas presta atenção que eu vou falar aqui, porque isso que eu vou falar está acontecendo aqui no Jacino Coelho. Vocês são os porteiros daqui. Então o que é que acontece? Antes da bênção apostólica, não é para deixar a criança do lado de fora. Quando eu saio, porque eu saio antes da bênção apostólica, quando eu saio lá fora tem 4, 5, 6 crianças, não pode, antes da bênção apostólica, não é para, quando eu saio lá já tem 4, 5 crianças correndo atrás dos carros, criança só pode sair da igreja depois da bênção apostólica, isso não pode acontecer. Quando eu saio, porque eu gosto de chegar lá primeiro na porta para cumprimentar os irmãos, eu já vejo criança correndo lá fora, antes da bênção apostólica. Não pode, viu, porteiros? Não pode deixar a criança sair antes da bênção apostólica. Amém? É incrível, né? O tanto de porteiros que poderiam estar aqui, né? Ouvindo essas coisas. Meu Deus. Mas vamos lá. Criança deve estar no colo da mãe ou do pai, né? Já falamos. Crianças que estão dando trabalho, é permitido que os pais fiquem do lado de fora até contê-las. Então o que é que acontece? Veja bem, porteiros, cadê o Marcos? O Marcos está atendendo uma ocorrência? É importante, Marcos, prestar atenção, viu? Viu, Marcos? Se você puder dispensar aí sua visita, é importante aqui prestar atenção. Porque se eu não ensinar para os meus porteiros e ensinar só para vocês, fica complicado, né? Eu preciso que os meus porteiros ouçam o que eu estou falando, porque senão não tem como, né? Então o que é que acontece? Se uma criança está incontida, né? Já pegou 3 vezes, colocou no colo da mãe, e a mãe está vendo que não consegue conter aquela criança sentada, o que é que a mãe pode fazer? Ela pode ir lá para fora e ficar com a criança no colo até conter.
Agora, o que é que eu tenho visto? Às vezes sai uma mãe com o filho, solta lá na frente. Sai outra com o filho, solta lá na frente. E sai outra com o filho, solta lá na frente. Aí tá os três correndo na porta da igreja. Está ouvindo, Marcos? Então não pode, não é permitido. Não é permitido isso. Cadê a ordem? Viu, diácono Bernardo? Está ouvindo o que eu estou falando? Não é permitido. Não é permitido. Porque cadê a ordem? Agora, ficar lá do lado de fora com a criança para conter no braço é uma coisa. Agora, lá do lado de fora, aí solta a criança, aí vai outra, lá para lá de fora, solta outra criança, está as três correndo na porta da igreja. O que é que falou? Mãe, é o seguinte, não deixa a criança correr aí, porque vai criar movimentação na porta da igreja. Isso é questão de ordem. Então não pode deixar mãe com crianças na porta correndo. Ela pode ficar lá fora para conter a criança? Pode. Se ela estiver sozinha, às vezes ela pode soltar a criança ali sem movimento. Agora, se tiver duas ou três correndo na porta, isso é proibido. Não deve deixar acontecer. Oriente os pais, ok? Bêbados, né? E aos bêbados? Lembrei de ontem, Clécio. Lembrei de ontem lá no João de Deus, né? Bêbados, e agora? Nós estamos falando de ordem do culto, né? Os bêbados chegam querendo impressionar mesmo. E aí, como é que nós vamos agir? Vamos lá para os bêbados. Primeiro, receber bem, correto? Receber bem. Colocar uma cadeira próxima de quem? Então lá no fundo, certo? Pega a cadeira, coloca ali mais no fundo, pertinho de você, para você conter. Por quê? Porque se você vacilar, ele pode correr e subir no púlpito, ele pode querer falar com o pastor, eu quero falar com o pastor, e você tem que ficar atento para não deixar que ele venha querer falar com o pastor. Quer falar com o pastor, eu quero que o pastor ore por mim, não é hora disso. Então tem que colocar lá no fundo e você ficar perto dele, atento, para que ele não se locomova ou perturbe a ordem do culto, certo? Isso é para aquele que está comportado, né? Segundo, bêbado que quer bagunçar. Aqui é o bagunceiro. É o bêbado bagunceiro igual de ontem lá no João de Deus, né? Estava nascer ontem lá no João de Deus. Chegou um bêbado, fizeram isso. Colocaram a cadeira lá no fundo. E aí o porteiro ficou lá olhando, tal. Daqui a pouco ele se levantou e parece que quis se movimentar. Eu não sei o que é que ele estava falando lá para o cooperador Júnior. E babababá. Eu sei que eu olhei para o presbítero Marcelo e disse, olha, o bêbado ali quer bagunçar. E aí eu lembro que Clécio se levantou, aí só pegou ele assim, magrinho, sequinho, o caba, né? Pegou ele assim, suspendeu e pôs lá fora. Aí eu não sei o que aconteceu lá fora, né? Isso aí já é com ele e Deus. Mas o certo é que o bêbado que quer bagunçar, o diácono não pode permitir que ele bagunce, que ele perturbe. Mas aí tem que tirar para fora e tentar contê-lo e tomar a providência necessária. Se for caso de polícia, né? Geralmente nossas igrejas têm policiais, né? Que podem ajudar nessa hora, entendeu? Então, tomar as providências, de maneira que o diácono não pode deixar que ele perturbe. Chama reforço, mais um obreiro para ajudar, né? Se for necessário imobilizar, né? Nós temos até trazido cursos, né, para os porteiros de revista e imobilização. Quem fez esse curso? Aí, ó, poucos obreiros, né? Poucos porteiros, só 5. Nós já tivemos 2 cursos de revista, para revistar a pessoa que chega, e imobilização. Já tivemos esse curso 2 vezes aqui no ministério. Todo ano a gente está ministrando esse curso de revista e imobilização. Tá certo? Então é isso. É tomar as providências necessárias de maneira que não interfira no bom andamento do culto. Alguém ia falar aí? Ah. Ah. Certo. Ele chegou na porta do tempo para mandar a carona naquele dia, começou a dar o dedo, e eu fiquei olhando se eu estava falando. Ele começou a dar o dedo para não tomar nada do lugar. Só que estava de
Uhum. Aí eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: se for diabo, expulsa. Mas se for sem vergonha, vai debaixo da feira. Pastor, foi duas petelecas boas, não vou dizer como foi não, mas foi duas petelecas boas quando ele sentava. Ele caiu, se estou, mas ele se levantou, deu um martelo, aí ele caiu todo. Aí o que acontece? O Jeremias foi embora. Então, só para deixar bem claro aqui, tem o quê? O cara quer bagunçar o culto, igual o senhor falou. Sei. O cara ali, ele é terrível. Ele bagunça a igreja, todo mundo Santa Luzia. Esse aí é porque já tem um histórico já. Não se pode agir com truculência com todo mundo. Esse caso já é um caso conhecido do bairro, ele já é acostumado de fazer isso, né? Agora, por exemplo, teve um caso, aí tem que ter cuidado, porque teve um caso aqui no Jacino Coelho, de um porteiro, que o camarada chegou e ele partiu para cima dessa pessoa e puxou na gravata dessa pessoa e parece que deu uma rasteira. Eu sei que esse camarada andou aqui 3 vezes com arma para descarregar nesse obreiro, chegando aqui perguntando: cadê aquele porteiro de bigode? Veio aqui, eu vim aqui para matar ele, porque isso não é coisa que ele faz. Eu estava naquele dia embriagado, mas hoje eu já estou bem, e eu saí do presídio e eu vim aqui para acertar com ele, entendeu? Então tem que ter cuidado, né? Porque quando é um policial, né, que é da igreja, ele sabe como agir e também sabe como se defender, né? E às vezes pessoas de bem, a gente precisa evitar a truculência, né? Mas no caso que Rodrigo fez, já é um caso que a gente sabe quem que é a pessoa, e de fato, se não for um pouquinho mais duro, aí ele toma de conta, né? Então tem que ter muito cuidado, porque tem os dois lados, né? Suspeitos, ficar de olho. Chegou um suspeito, às vezes não é um bêbado, mas pelo jeito você percebe o suspeito. Às vezes vê o cano de um revólver na cintura, ou vê o cabo da faca aparecendo na camisa, você vê que é um suspeito. Então o que é que acontece? Põe ele para sentar mais no canto e fica de olho, fica ligado, já fala para o outro diácono: vamos ficar de olho naquele fulano que ele está armado, é suspeito, né? E aí ficar de olho, né? Ficar atento, porque realmente nós estamos vivendo dias um pouco complicados. Eu tenho orientado aos policiais da igreja, que são presbíteros, que sentem na plataforma com a pistola na cintura. É isso que eu tenho orientado, né? Inclusive, teve um deles que disse: pastor, não me sinto muito bem de ficar na igreja com a arma. Eu digo: meu filho, é o conselho que eu te dou, coloca o paletó e coloque a pistola na cintura, na plataforma. E pastor, vocês já viram, a gente pensa que é só nos Estados Unidos, né? Que entram nas igrejas atirando. Aqui já aconteceu no Mato Grosso, já aconteceu em outros lugares do Brasil, dos camaradas entrar na igreja atirando. E aí, se o presbítero, o evangelista ou o pastor que é policial e está armado, ele pode evitar uma tragédia, sim ou não? Pode. Então eu tenho orientado isso, certo? É muito importante. Está no carro, meu irmão, até você chegar no carro, Jesus já voltou, já aconteceu o juízo final, já jogou uns no inferno e outros no céu. Aí você que sabe, entendeu? Como eu vi um policial, um vídeo esses dias, um policial japinha com Sansei, 33 anos, né? Morreu na casa dos pais, estava dentro da casa dos pais, os caras entraram, morreu, estava sem a arma dentro do carro. E adianta com a arma dentro do carro? Morreu. 3 assaltantes, entrou na casa dos pais dele, ele foi luta corporal, estava desarmado, levou o tiro e morreu. E aí? Então, é a orientação que eu tenho dado. Entrem com arma dentro de casa. Se é policial, você tem todo o direito, estamos dentro da legalidade. Está tudo certinho. Ok? Essa é a orientação que eu faço. Vamos lá. Ordem no culto, agora vamos lá para a portaria, né? Os porteiros, o diácono e a portaria. Primeiro, vigilância, né? A vigilância na portaria. Primeiro, o porteiro precisa estar numa posição que veja quem está chegando e também veja o púlpito, para que o pastor ou dirigente possa se comunicar. Às vezes a gente está aqui sentado, aqui na plataforma, a gente olha lá para os porteiros, você não consegue comunicar com eles. Ou está virado de costa para o pastor, ou está às vezes
lá para o lado ou conversando com alguém. E você tenta, e você tenta, e você tenta, até que eu olho para minha esposa ou eu olho para minha filha, que a gente se fala pelos olhos, e aí ela já vem e faz o que eu estou pedindo. Porteiro tem que ficar ligado, tem que ficar numa posição que olha para o dirigente do culto, para o pastor e também para fora. Por quê? O pastor precisa comunicar alguma coisa. Às vezes é pedir uma água, às vezes é olhar alguma coisa ou fazer alguma coisa no culto. Então o porteiro precisa sempre estar ligado, fora e dentro da igreja. Tem que estar em constante vigilância. Porteiro que fica com o celular na mão, na porta, está totalmente equivocado. Você vai ficar olhando o Zap, redes sociais, você está como sentinela, como vigia. E aí? Aí o pastor precisa falar com você pela comunicação, pela mímica, você está no celular. Então na portaria não pode ficar olhando o Zap, redes sociais ou celular. Tem que ficar ligado dentro da igreja o que está passando lá dentro, na plataforma, o pastor, o dirigente, e também olhando para fora, para as pessoas que estão chegando. Então a responsabilidade é grande. Segundo, ficar atento sobre a questão da água para o pregador, né? O pregador vai pregar, ou às vezes o cantor vai cantar 3 hinos, é o cantor oficial, e seca a garganta, aí ele procura água ali, não tem. O diácono ou o porteiro já tem que fazer isso, ficar atento. Eita, está sem água lá. Vai pegar água e coloca para o cantor. Vai pegar água e coloca para o pregador. Isso aí não precisa do dirigente ou do pastor ficar pedindo para o porteiro fazer isso. Isso é regra básica. Todo porteiro tem que ficar ligado na questão da água para o pregador, ou às vezes o cantor, que ali, às vezes cantou, você viu que a garganta chiou, a garganta deu uma patinada, então já pega um copo de água e coloca ali perto. O diácono tem que ficar ligado nisso, ok? O que mais? Veículos estacionados devem também ser observados pelo porteiro, e também local de estacionamento. Então o que é que acontece? Lá no Mandacaru, nós tínhamos um local lá, que não pode estacionar carro, porque o vizinho que é policial, aposentado, dá até tiro nos outros. Terrível, odeia, risca carro, terrível. Então, a gente sempre orientava, mas sempre tinha problema, porque às vezes algum porteiro se distraía, ou tal, quando pensa que não, tá, eu lá no púlpito eu via, o carro está estacionado, e eu tinha que falar no microfone. Mas sempre a gente dizia, gente, não permita. Então observe, aquele estacionamento é proibido. Então tem que observar em que local pode estacionar o veículo. Às vezes é um vizinho enjoado que não gosta que estaciona, então já fica ligado ali para não deixar estacionar. Tem que ficar atento. E a questão também dos veículos, é a moto que está estacionada, passou um suspeito, olha se ele passou direto ou se ele ficou ali para querer mexer no carro, levar a moto. Roubaram um Uno aqui na porta do Jacino, um Fiat Uno, ano passado. Fiquei muito triste, fiquei com o coração na mão. Um visitante que a primeira vez veio na igreja aqui, levaram o Fiat Uno dele aqui na porta da igreja, é muito triste. Então o porteiro tem que ficar ligado nisso, olhar para fora e observar local de estacionamento e veículos estacionados, ok? Marcos está aí, Bernardo, ou saiu? Pede para o Marcos entrar e baixa essa porta até a metade. Baixa essa porta até a metade e vocês sentam, que é bom que vocês, tem muita coisa que vocês precisam, pode baixar, baixa aí até a metade, e aí não precisa ficar ninguém do lado de fora, aí vocês sentam, porque senão eu não vou alcançar meu objetivo, que é orientar vocês. Pode baixar mais, aí, tá bom, pronto, aí vocês podem sentar, viu? Porque cada ponto aqui, vocês têm que ficar ligados, porque senão não adianta, né? Eu trazer um curso e meus porteiros não ficarem atentos, ok? Alguém falou aí? Sim. Sobre o quê?
Sim. Sozinha, porque na hora que for entrar no carro sozinha pode ser abordado. É. Exatamente. Então, tem que ficar atento. Verdade. Cuidados na portaria. Primeiro, o bom costume nos ensina, isso aqui acontece aqui no Gessino, é todo culto que acontece aqui. Todo culto acontece aqui no Gessino Coelho. Por isso que eu pedi para vocês sentarem aí, porque se vocês não pegarem cada detalhe, aí vai ficar a mesma coisa, né? O bom costume nos ensina, eu quero perguntar a vocês que são assembleianos mais antigos, talvez aqui tenha muita gente nova, mas os mais antigos, eu quero que vocês levantem a mão, quem aprendeu desse jeito aqui, ó. O bom costume nos ensina que ninguém deve entrar na igreja no momento da leitura da Bíblia. Aí, ó. Graças a Deus que a maioria está comigo, né? Gente, chegou alguém para entrar na igreja, está lendo a palavra, o que é que o porteiro fala? Espera só um instante, está lendo a Bíblia. Entra não, meu irmão. Isso é o bom costume da Assembleia de Deus. Entra não. Espere só um pouquinho que está lendo a Bíblia. Aí, entra. Aí, por exemplo, na hora da leitura, aí o diácono se mexe, pega não sei o quê. Nem, na hora da leitura, o porteiro nem pode deixar ninguém entrar e nem ele ficar transitando na igreja, não. Não é hora de ninguém mexer. Reverência para a leitura da Bíblia. Isso é regra da Assembleia de Deus que a gente aprendeu há muitos anos. Então é importante manter isso, irmãos. Porteiros, diáconos, não se movimentem durante a leitura e tampouco deixem as pessoas entrarem ou saírem da igreja no momento da leitura, ok? Por isso que é importante vocês terem esse material no celular de vocês, para vocês irem consultando, ficando, que é muita informação, viu? Muita informação. Segundo, não permitir que conversas na porta da igreja interfiram no culto. Quantas vezes o porteiro está, eu estou aqui no palco, o porteiro está lá na frente conversando com alguém e eu estou escutando. A voz alta do porteiro está escutando aqui no púlpito. Vai conversar com alguém, você precisa medir os decibéis da voz para entender qual a distância que vai percorrer. Então, se você está falando com uma pessoa lá na porta, fale só com ela. Não precisa a igreja ficar sabendo, entendeu? Então precisa policiar a fala na porta da igreja, entendeu? Porque tem porteiro que às vezes ou conversa um com o outro em voz alta, ou chega alguém lá para pegar informação com voz alta, e aí a pessoa responde com voz alta. Por exemplo, se chegar alguém com voz alta para conversar com, baixa só um pouquinho aí, baixa só um pouquinho, não pode interferir, ordem do culto. Certo? Portaria. Então o porteiro precisa evitar conversas altas e não permitir que também crianças ou pessoas estejam causando barulho na porta para incomodar o culto. Isso é questão de ordem também na portaria, ok? Certo? Recepção. Então veja, vigilância, cuidados e recepção. O porteiro é um recepcionista, sim ou não? Quem é que recebe os visitantes? Agora tem porteiro que eu vou te contar um negócio, viu? É difícil, viu? Primeiro tem que fazer o quê? Cumprimentar e sorrir para todos que chegam na igreja. Tem porteiro aí, meu irmão, que o camarada entra, nunca mais quer voltar. Volta mais não. Do jeito que você entra, ele permanece. Se ele estiver sentado lá no cantinho, ele nem se levanta, a pessoa entrou, ele nem cumprimentou, nem riu, nem falou nada, nem seja bem-vindo. O que é que o porteiro tem que fazer? Chegou uma pessoa, se é irmão normal, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Se for um visitante, seja bem-vindo, fique à vontade, boa noite, paz do Senhor. Se você perceber que é crente, cumprimente e diga para ela que é bem-vinda. Ela já vai ser bem recepcionada na chegada. Vocês sabem qual é a igreja menos receptiva do estado de Pernambuco? É a Assembleia de Deus.
É ou não é? É, todo mundo fala. É ou não é? É, e não é só no estado de Pernambuco. Você vai para outros estados aí e percebe. A Assembleia de Deus é a igreja menos receptiva. Vá para as comunidades, igual o Verbo da Vida. Você chega lá, já tem recepção, já te dando um abraço e um beijo. É uma recepção que o cara diz, rapaz, eu vou ficar aqui mesmo. Agora a Assembleia de Deus é péssimo para receber os outros. O camarada aparece e não quer mais voltar não. Irmãos, mas nós aqui temos que mudar isso, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou falando de nós, da Assembleia de Deus, estou falando de nós mesmos. Somos maus e ruins recepcionistas. Então você que é porteiro, pelo amor de Deus, diga para essa pessoa, seja bem-vindo, fique à vontade, dê um sorriso para esta pessoa, demonstre que você está feliz em receber aquela pessoa, para que ela volte. Por que eu não dou a bênção apostólica? E saio, coloco outro para dar a bênção, porque quando é visitante eu já corro, quando eu percebo que é um visitante, já corro, cerco, cumprimento e já faço uma entrevista rápida. De onde você é? Mudou para cá agora? Me dê seu zap? É assim que eu faço, cumprimento ali rapidão, pego o zap e vou dando atenção para a pessoa. Nossa, aquele pastor me recebeu bem, vou ficar lá. É assim, aquele diácono me recebeu bem, vou ficar lá. É assim. Então a sua parte de porteiro tem que fazer. Outro detalhe, pegar os nomes dos visitantes, porque o visitante chegou, é um irmão ou um não crente, chegou, entrou direto, o porteiro nem se levantou, nem perguntou quem era, o nome, de onde veio. Chegou a pessoa, você conhece que não é dali, seu nome por favor, você é de qual igreja? Estou sem igreja. Então você coloca, o nome está sem igreja. Quando o pastor aqui olha lá, Joaquim da Silva, sem igreja, aí o pastor, epa, é um futuro membro da minha igreja, sim ou não? Aí o que é que o bom pastor faz? Já cerca. Aí quando apresentar, Joaquim da Silva, mirei, Joaquim da Silva, está sem igreja. Terminou o culto, seu Joaquim da Silva, pai do senhor mesmo, já me dê seu zap, quer uma visita? Meu irmão, pegue o nome direitinho, não é crente, aí coloca NC na frente, Joaquim da Silva, tracinho, NC, não crente, aí o dirigente já vai entender, não é crente, NC, é crente, mas está sem igreja, é crente de tal igreja. Irmãos, isso é importante. Na hora da apresentação a pessoa vai se sentir bem. Se é um diácono, por exemplo, é um presbítero, coloca lá PB, é um diácono, DC, coloca o cargo ministerial dele, para ele ser bem apresentado. Nós estamos falando de uma boa recepção, e o porteiro é quem faz isso, quem faz a anotação. É fulano de tal, às vezes é um pastor, e você nem percebeu que é um pastor. Aí você viu que ele está de terno, você é obreiro, que às vezes a pessoa não quer dizer, eu sou isso, está de terno, você é o quê? Presbítero, diácono? Não, eu sou pastor. Pastor fulano. Na hora que vai apresentar, está aqui o pastor fulano. Isso é importante. Quer ver outra coisa importante na recepção? Acompanhar a entrada para encaminhar para o assento. O que é que acontece? Crente nas igrejas tem uma mania feia. Qual que é a mania feia, pastor? Senta lá atrás. As primeiras cadeiras ficam o quê? Vazias. É assim ou não é? Em todo lugar eu venho brigando, lutando com os irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, você não é de casa? Sente nas primeiras fileiras, deixe as últimas para as visitas. Aí o que é que acontece? A visita chegou 8 horas. As cadeiras do final até o meio está tudo cheia. Aí o visitante chegou, o porteiro desatento, ele chega lá, tenta entrar, isso eu estou assistindo o filme daqui da plataforma, estou sentado e estou vendo tudo. A pessoa vai e entra, chegou ali até no meio, viu que não tem assento, ele volta e fica lá de fora ou vai embora. Primeiro, o porteiro nem cumprimentou. Segundo, o porteiro não está nem aí para ele. Terceiro, não tem vagas atrás, só tem lá na frente. Eu pergunto, ele vai lá para frente? Se não for crente, ele vai embora. Se for um quase crente, ele vai embora. Agora, se for um obreiro bem definido, ele senta aqui na frente. Mas se não for crente, ele vai embora. Então, o que é que o porteiro tem que ficar atento? É um visitante? Bom dia, paz do Senhor, pega os dados. Aí, entre aqui, por favor. Já direciona.
Se a pessoa não quer sentar na frente, porque só tem vaga na frente, peça um irmão que você tem intimidade. Irmão, você poderia sentar lá na frente para eu dar aqui para o visitante? Faça essa permuta com alguém que você tem intimidade, que tem crente aí que não aceita não, mas se você for assim com ele, tiver uma intimidade, você conversa e faz a permuta, ou seja, tem que encaminhar para a pessoa sentar. Quantas vezes eu vi, a pessoa entra, o porteiro só olha com os olhos, a pessoa entra lá no meio do caminho e volta e fica ali. Aí às vezes algum irmão é que percebe e vai e oferece o assento, e o porteiro está lá na frente, desatento. Gente, recepção é tudo, pelo amor de Deus. É ou não é, irmãos? Recepção é tudo. Vamos lá. Dízimos e ofertas. Na hora de recolher as contribuições, não deixar porta desguarnecida. Então, se está lá o porteiro e vai recolher a oferta, não deixe a porta sozinha, chame algum varão ou algum obreiro para ficar no seu lugar, para você recolher a oferta. A porta não pode ficar sozinha. Ao recolher ofertas e dízimos, sempre tem em mãos envelopes de dízimo. Então, numa mão está a salva, na outra mão está o quê? Os envelopes de dízimo. Então, você pega a salva e os envelopes estão aqui, ó. Você mostrar assim para a pessoa, fica assim, ó, para você, entendeu? Divulgar, né? Para que a pessoa tenha interesse, entendeu? A salva está aqui, ó, e o bom diácono está aqui, ó, com os envelopes bem assim, e com a palavra dízimo bem letras garrafais, para ele ver que é o envelope de dízimo. Mas o que é que eu vejo alguns que vão tirar a oferta? Na mesma mão que está a salva, ele coloca os envelopes debaixo da... Ele está escondendo os envelopes, irmão. O envelope não é para esconder, é para divulgar. Envelope é para divulgar, não é para esconder. Então, quando for recolher a oferta, os envelopes destaque na sua mão, para que pessoas que estão ali possam sentir interesse de pegá-lo. Amém? E depois que recolher dízimos e ofertas, claro, tem a outra questão. Das vezes a pessoa colocar uma onça e querer o troco, e tem um sonsinho que joga e depois diz, olha, eu coloquei 50 aí, é só 20, tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com essas coisas, viu? Para evitar problema. E depois conferir e registrar as entradas junto com o tesoureiro. Então não confira entradas, dízimo e oferta sozinho. Se o tesoureiro não tiver, chame outro obreiro, um cooperador, um diácono, para juntos vocês contarem e fazerem o registro das finanças, para você não ter problema, ok? Vamos lá. Diácono e serviços gerais, diga comigo, serviços gerais. Vamos lá. Primeiro, o diácono é o obreiro que chega mais cedo na igreja. Deve chegar bem antes do início do culto para, se necessário, resolver imprevisto. Então, o porteiro, diácono, é o primeiro a chegar na igreja. Então, se o culto começa às 19h30, mais 19 horas é o horário da oração, certo? Até 19h30, isso é regra. 19h30 começa o culto público, mas de 19 a 19h30 é a oração de joelhos. Aí o porteiro abre a igreja que hora? 6:45. Certo? Ele abriu antes, por quê? Ele vai conferir se está tudo em ordem, porque se tiver alguma coisa para resolver, ele vai ter tempo. Ele vai ter quantos minutos para resolver? 45 minutos, meia hora da oração, que ninguém vem orar mais, que crente hoje não gosta de orar mesmo, só chega às 7h30, então ele vai ter 45 minutos para resolver o problema, correto? Segundo, após abrir a igreja, o diácono vai observar o quê? Primeiro, se a igreja está devidamente limpa e organizada. Vamos supor que houve uma festa no dia anterior, e aí o zelador esqueceu, não informaram para ele, aí chega o porteiro, está lá, as cadeiras empilhadas. Ele vai ter 45 minutos para organizar as cadeiras, passar uma vassoura, ele vai ter tempo suficiente. Agora, se ele for um porteiro negligente, ele vai abrir em cima da hora e não vai dar tempo. O povo chegar, está as cadeiras desorganizadas, está a igreja suja e não vai ter como, ou seja, vai ter que atrasar o início do culto, ok?
Conferir o quê? O porteiro ou diácono tem que conferir o quê? Os banheiros, limpeza do banheiro e papel higiênico. Porteiros, pelo amor de Deus, não é? É, meu irmão, não adianta. É por isso que nós utilizamos o quê? De forma higiênica. Minha esposa tá já toda, lavou as mãos, e aí de forma higiênica corta já os pedacinhos certinho e traz todo higienizado, arrumadinho, só para orar e entregar, acabou. Agora vai aos presbíteros, a cada presbítero que eu vou te contar um negócio, meu irmão, não é noção não. Então quando for falar em memória do corpo de Cristo, ou em memória do sangue de Cristo, tem que ter cuidado para não cuspir no pão ou no cálice, mas essa frase é interessante falar, tá bom? O diácono, ainda sobre a Santa Ceia, o diácono também pode ficar atento aos faltosos, né? Às vezes a igreja é grande, ou o pastor não percebeu, mas você observa, você que é porteiro, que é diácono, sentiu a falta de fulano no culto, ou na ceia, o que é que você fala? Pastor, olha, eu estou sentindo falta da irmã Mariquinha, viu? Ela não veio no culto quinta-feira, não veio domingo e nem veio na ceia. 3 cultos, eu disse, é mesmo, né? Deixa eu ligar para ela, deixa eu ver o que é que aconteceu. O diácono precisa também ajudar o pastor nesse sentido aí, ok? Então isso aí é o diácono e a Santa Ceia. Vocês estão percebendo que é muita informação, então é importante vocês terem o arquivo em PDF. Vamos lá. Diácono e o serviço social, já estamos quase terminando, viu, irmãos? O sono vai acabar agorinha. O diácono e o serviço social, vocês sabem que a instituição dos diáconos em Atos 6 foi por causa das viúvas que estavam abandonadas. Os apóstolos não tinham tempo para acudi-las, socorrê-las, e agora instituíram os diáconos para entregar a cesta básica e fazer um acompanhamento às viúvas. O diácono precisa estar atento às necessidades de quem? Dos órfãos, viúvas e desempregados da igreja, ou acidentados, resolver o problema ou informar ao pastor da igreja. Isso é papel do diácono na origem, na fonte, na instituição e na formação do diácono. É dever dele se preocupar com o social. Às vezes tem gente que critica, porque o pastor nunca me deu uma cesta básica. Mas você pediu quantas cestas para o pastor? Nenhuma. Ah, porque o pastor não acudiu fulana de tal. Quantas vezes você informou para o pastor que aquela família precisa de uma cesta básica? Entendeu? Então o diácono, ele precisa ficar ligado nas pessoas que estão necessitadas. Acidentou-se, é uma viúva, está desempregado, você está sabendo, procura o pastor e informe. No nosso ministério, vocês sabem, nós não aceitamos que nenhum membro e congregado da nossa igreja fique com fome. Isso aqui é inaceitável. Agora pode ficar? Pode, se você não falar para o pastor. Mas se falar para o pastor, vai ser resolvido. Entendeu? Então, o diácono precisa estar ligado nisso, ajudando o pastor nessa questão. Você não pode resolver, você não pode comprar cesta, informe para o pastor. Você informou e ele não resolveu, aí já é problema dele, é problema da igreja, você cumpriu com o seu dever. Diácono precisa ficar ligado nesse aspecto aqui. Que mais? Segundo, participar e ajudar nas ações sociais da igreja. Nós fazemos ações sociais, agora no dia das crianças, e quantas que a gente tem feito? Todo mês a gente está fazendo. O que é que o diácono faz, o bom diácono? Chega lá para a coordenadora da Semadem, missionária Cida, e diz, missionária, em que eu posso ajudar? Eu posso distribuir, eu posso carregar, eu posso levar meu carro para ajudar nisso, que apoio eu posso dar? Ela vai dizer, ô diácono, obrigado, viu? Eu preciso muito, estava precisando muito dessa ajuda. Faça isso, que às vezes tem diácono que pensa assim, não me chamaram, não me convidaram. É atribuição do diácono a assistência social. Então sinta-se convidado e convocado para as ações sociais. É só você ficar ligado, sempre a gente está divulgando,
Então procure a coordenação da Semadem, ofereça o seu serviço, o seu carro, o seu dinheiro, a sua mão de obra, o seu talento, o que você tem, ofereça para a ação social. Vai ser bênção. Amém? O que mais? Visitar os doentes. Olha aí, ó, diácono, visitar os doentes, os hospitalizados, encarcerados. E quando visita esses doentes, vê a necessidade. Precisa fazer uma cirurgia e não pode. Precisa comprar um remédio e não tem condição. Diácono, é papel do diácono, e às vezes fica querendo jogar a responsabilidade só para o pastor. O pastor tem que fazer isso? Tem sim. Mas o cuidado dos necessitados é do diácono, segundo a Bíblia. E o diácono precisa ficar ligado nisso, ajudar o seu pastor a visitar essas pessoas e levar as necessidades para o pastor resolver. Amém? Vocês que são cooperadores e porteiros, vocês são futuros diáconos da igreja, tá bom? Por isso que essas informações são importantes para vocês. O diácono e a vestimenta, diga comigo, vestimenta. Vamos falar um pouquinho da veste, né? Claro, isso aqui é para a Assembleia de Deus, né? Isso aqui é assunto para a Assembleia de Deus. Vamos lá. O diácono porteiro precisa estar de terno para receber os presentes, né? Então, normalmente, o diácono porteiro, ele está na portaria de terno, né? Para receber os visitantes. Segundo, o diácono nos cultos precisa estar no mínimo com gravata. Então, o diácono, ele não está escalado para a portaria, ele não vai pregar, ele não vai dirigir culto, ele vai só cultuar. Então, ele pode ir só de gravata. Ele está paisando ali, né? Não está escalado para nada, então ele vai cultuar. Então ele tem que estar pelo menos com gravata, ok? Terceiro, se o diácono estiver em qualquer escala, precisa estar de terno. Então vai dirigir culto, vai pregar, ou vai ficar na portaria de terno. Uso do terno, vamos lá. As meias devem sempre ser escuras, para evitar realce desnecessário. Então, por exemplo, você está com terno preto, né? Está de terno preto, e aí você senta na plataforma, vai pregar, aí se você senta, e aí a meia vai aparecer, não vai? Aí a meia é branca, dá certo? Você já viu situação assim? O camarada está de sapato preto, terno preto e meia branca, ou meia vermelha, ou azul, entendeu? Olha lá que dificuldade. Então, geralmente, meia escura combina com todo o terno. Por quê? Porque a cor do sapato geralmente é preta, ok? Calça no comprimento ideal, né? Nem calça curta e nem calça para você pisar nela e ter que rasgar, né? Que já está rasgada de tanto você pisar nela. Terceiro, deve-se usar sempre cinto, o cinto para melhor estética e ajuste. Pastor, eu não tenho cinto porque eu não tenho condição de comprar. Só me pedir que eu vou lhe dar um. Viu? Vou lhe dar um. Se você não tem condição de comprar, eu vou lhe dar um. Eu tenho em casa uns 6 ou 8 cintos. Eu lhe dou um, não tem problema. Agora, o camarada veste o terno. A calça sem cinto fica esteticamente feio. E se a calça tiver um pouquinho folgada, tem que ficar segurando o tempo inteiro. E se ele estiver pregando, uma mão no microfone e a outra na calça? É complicado. Então o cinto precisa estar sempre na calça. Se for usar paletó diferente da calça, observar bem a combinação das cores, né? Então eu sei que às vezes a pessoa não tem o paletó ou terno completo, né? Às vezes acontece de ter um paletó de uma cor e a calça de outra cor. Então você tem um paletó escuro, você tem que saber a cor da calça que você vai usar para não ficar muito chamativo, ficar desproporcional. Então precisa ter uma combinação para não ficar extravagante, ok? Uso da gravata. Uso da gravata. Vamos lá. Ajeita a gravata aí, viu? Para ver se está certo. Primeiro, comprimento da gravata. Qual é o comprimento correto da gravata? Na altura do cinto.
Então veja aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deu uma diferença de 2 dedos aqui, mas está no limite. Ok? Tá correto. Então é preciso observar isso. Por quê? Porque tem varão usando gravata de criança. Parece que é do filho dele, aí ele esqueceu de comprar para ele e está usando da criança dele. Eu comprei 2 para o Theo, meu neto, lá em Brasília. Aí o camarada coloca e fica aqui, ó, no umbigo aqui, gravata de criança. Então a gravata, ela tem o comprimento ideal. Segundo, combinação da gravata com a camisa. Então, se é uma camisa listrada, gravata tem que ser lisa. Se é uma camisa de cor única, aí a gravata pode ser estampada, com listras, etc. Geralmente é assim. Se você está usando uma camisa, por exemplo, tipo toda estampada, e coloca uma gravata também estampada, fechou o tempo. Fechou o tempo. Aí eu vou te contar, o negócio bagunçou, viu? Então, tem que ficar atento nisso aí. Tá certo? Então, camisa listrada, gravata lisa. Camisa sem listra, gravata com desenhos ou listras. Observar também as cores. Percebam as cores. Olha lá, ó. Por que eu coloquei essa gravata com essa camisa? Porque nessa gravata, ela tem tons da camisa, sim ou não? Então, por isso que eu coloquei essa gravata. Você vê, a calça é preta. A calça é preta. Eu poderia colocar uma gravata aqui totalmente preta? Poderia. Mas essa ficou melhor porque ela tem, como a camisa é uma cor só, lisa, eu coloquei uma gravata que tem essas pintas rosas, roxas, né? Rosas ou roxas, que combina com a camisa. Então veja aqui, para combinar com a camisa, a gravata tem que ter algum tom da camisa. Então o segredo é isso aí. Então, se é uma camisa de uma cor só, você pega uma gravata listrada que tenha tons da camisa. Aí fica top. Não combinou bem a gravata com essa camisa? Combina. Entendeu? Então, são dicas legais. Às vezes você é um diácono solteiro e quer casar, aí as jovens vão gostar disso aí. Vamos lá. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, ó. A altura ideal, tá vendo? Chegando no cinto. Olha, nunca faça isso, ó. Gravata de criança. Viu? Não use gravata de criança. Ok? Ok? Então vocês aprenderam. Vocês não vão sair mais por aí com gravata de criança, né? Muita atenção nisso aí. Sim. Existe umas camisas que são slim e existem calças slim. Eu mesmo, quando vou experimentar, eu não gosto de calça slim, camisa slim. Se eu usar uma camisa slim, eu já vou comprar um tamanho maior do que o meu, para ela não ficar slim, entendeu? Então não é adequado para o diácono ficar usando calça apertadinha, né? Apertando, né? As partes que deve ficar bem, né? Livres, né? Não é adequado. Nem camisa, nem tampouco calça, ficar slim ou apertadinho demais, né? Porque tem terno para boiola também, né? Vocês sabem. Eu já vi um boiola de terno, o terno foi feito para ele. Todo slim. O paletó é slim, a calça é slim. Você olha e já percebe, esse cabra não é homem não. Não tem condição não. Deus me livre. Então, fiquem ligados aí. Olha lá, agora vamos para o detalhe aqui, ó. Sobre o que eu falei das camisas e a gravata. Olha lá, ó. Essas camisas são listradas, não são? Ó, listradas. Essas 3 aqui listradas e essa, tá vendo? Listradas. Então, se são listradas, então gravata com cor lisa, cor única, lisa, certo? Agora veja que essa aqui já não é listrada, é só branco. Ou só azul, ou só vermelho, uma cor só. Aí você já põe uma gravata, tá vendo? Com bolinhas ou com detalhes, entendeu? É assim que funciona. O segredo é esse.
Aí veja, por exemplo, ó, essa camisa tem algum tom vermelho? Então veja que como essa camisa ela tem tom vermelho, a gravata vermelha fica ótima, mas ela tem que ser lisa, porque se ela fosse um vermelho cheio de flores ou detalhes, ela ia sobrecarregar. Entendeu? Então a partir de hoje vocês vão andar chique, hein? Eita glória! Então é isso aí. O diácono e a família. Aqui a gente encerra, né? O diácono e a família. A gente vai encerrar aqui. O diácono e a família. Diga comigo, minha família. Minha família. Vamos lá. 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos. Diga comigo, governe bem seus filhos e sua esposa. Porque tem diácono aí que não governa a esposa não. É a esposa que governa ele. Viu? E se for um cooperador, eu nunca vou consagrar ele a diácono. Se eu perceber que ele é governado pela esposa, eu nunca vou indicá-lo a ser diácono. Entendeu? Porque o diácono, segundo a Bíblia, tem que governar sua casa. Seus filhos, sua esposa, tem que governar. Tá certo? Vamos lá, vamos por detalhes, né? Para vocês saberem que mistério é esse. Vamos lá. Olha lá, primeiro, o diácono precisa delimitar o poder que a esposa terá no relacionamento. O que é isso, delimitar? Por exemplo, questão de casa. Por exemplo, o sofá, a mesa, a cortina, a geladeira. Eu deixo minha esposa à vontade. Ela escolhe e ela pede uma opinião, eu dou. Ela governa a casa lá, ela que governa. Entendeu? A questão de convidar alguém para almoçar, para jantar, eu converso com ela, que é ela que vai fazer o almoço. Então ela que governa essa área, certo? Agora já carro, questão de carro, eu quero um SW4. A esposa, eu não quero, minha filha, eu quero. Sou eu que quero. Eu que vou comprar com meu dinheiro, eu quero. Veja que você está delimitando. A geladeira você escolhe. A cama você escolhe, o sofá. Agora o carro, eu escolho. Então você está delimitando. Aí vem a questão do ministério. Quer ver um problema que a gente vê que obreiro se embaraça? Aí o culto na sua congregação é quarta, sexta e domingo, certo? Aí acaba as coisas, né, de casa, a mulher diz, meu bem, hoje vamos para o açaí. Aí você trabalhou o dia todo, aí tem que chegar de tardezinha para ir para o açaí. Só que é dia de culto. É na quarta-feira, na sexta ou no domingo. E aí, você vai para o açaí ou vai para a igreja? Aí é aquela questão do marido governar a esposa. Meu bem, sinto muito. Hoje é dia de culto. Eu sou porteiro da igreja. Eu sou líder dos varões. Eu vou pregar, eu vou dirigir o culto. Eu tenho um compromisso na igreja. Porque não sei o que é. Filha, quinta-feira nós vamos, sábado nós vamos, mas quarta, sexta e domingo é dia de culto. Aí quantos obreiros que mandam uma mensagem, pastor, é o seguinte, diácono, obreiro, porteiro, não vou chegar aí no culto não. O que é que foi, irmão? Estou indo para o açaí, acabou as coisas. Mas isso aí sabe o que é? A esposa que disse que era para ir para o açaí, e ele que não honra as calças que veste, aí vai ter que obedecer a mulher. Agora a questão é, delimita, meu filho, delimita, meu bem, hoje não é dia de ir para o açaí, hoje é dia de culto. Mas eu não vou para o culto. Aí é outra coisa, você pode ficar, mas eu sou diácono, sou obreiro, tenho um compromisso, eu estou indo. Então delimita, meu filho, delimita. Então governar bem a sua casa é você não deixar que a esposa interfira no seu ministério, porque se eu, como seu pastor, presidente, perceber que você é dominado pela esposa, você não vai chegar a lugar nenhum, meu filho. Porque na hora que eu precisar de você e sua esposa precisar de você, você vai atender quem? A esposa. Você não vai atender o seu pastor. E o diácono precisa ter responsabilidade com o ministério dele, porque o ministério de diácono dele é para ele atuar nos cultos da igreja. E se o pastor não pode contar com ele nos cultos da igreja, então
Acabou, porque na hora que a esposa disser ele não vai. E aí, meu irmão, não vai porque não, pastor, eu não vou não, porque às vezes ele tem que mentir. A esposa está com 38 no pé do ouvido, diga que não vai. Entendeu? Então, o que é que acontece? Tem que ter cuidado com esta questão. Por quê? Você não pode permitir que a sua esposa interfira no crescimento ministerial seu. Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério. Agora, se você não governar bem a sua esposa ou seus filhos, você pode estagnar o seu ministério onde você está. Se você é cooperador, você vai permanecer desse jeito. Se você é diácono, vai continuar sendo assim. Poderia ser um presbítero, poderia ser um pastor de igreja, mas não vai, porque o pastor percebeu que a esposa é que te governa. Entendeu? Então eu delimitei o que é que a minha esposa manda lá em casa. E eu sempre tenho dito para ela: filha, nessa questão de igreja, por favor, é uma decisão que eu vou fazer. Então, por favor, não interfira, não entre nesse ponto aí. Quando eu percebo que às vezes ela quer entrar num ponto que é meu como pastor, eu digo: ó, filha, você pode dar uma opinião. Aí eu falo, dê uma opinião, mas do jeito que você for falar, você vai ouvir um não. Aí eu sempre digo para ela: se você quer que eu acate sua opinião, fale com jeito. Não venha querer falar diferente, obrigando não, que eu nem vou lhe dar moral. Né? Porque a esposa é o seguinte: você está dirigindo o trânsito, ela já sai de casa dizendo: ó, pega essa rua à direita, ó, não vai por aí não que é mais longe, ó, e não sei o que. Aí quando começa assim a esposa, ela manda ir para a direita, eu vou para a esquerda. Aí ela pede para ir para um lugar, eu já vou por outro. Eu faço assim, já para ela entender que quem está no comando sou eu. Agora, se ela quer que eu atenda, fale direito, fale com jeitinho, aí eu vou acatar. Então, se você não tomar cuidado, a esposa vai dominar a sua vida e o seu ministério. E aí você precisa delimitar até onde ela pode ir. Os varões entenderam de glória? Então, o ministério do diácono, vamos encerrar aqui. Oi. A esposa não deixou. O ministério do diácono não pode sofrer interferência da esposa ou filhos que comprometam seu pleno exercício. Então, por exemplo, tem filho, por exemplo, ele é porteiro, mas o filho dele derruba cadeira, corre na igreja. Aí eu pergunto: ele pode ser porteiro da igreja? Ele pode ser porteiro? Pode não. Como é que ele é porteiro da igreja e os filhos detonam, destrói tudo? Não para, não tem condição. Se ele não consegue governar os filhos, ele não vai governar a portaria, nem tampouco o ministério. Então não permita que sua esposa ou seus filhos atrapalhem, interfiram ou estagnem o vosso ministério. Então cada um no seu devido lugar. Entendeu? Muito cuidado nisso aí. Os filhos precisam ser bem educados e comportados na igreja, dando exemplo aos demais. Graças a Deus que minhas filhas sempre foram exemplo dentro da igreja. Nunca me deram trabalho na igreja não, nunca. Na trajetória tem às vezes alguns vacilos, erros, mas são erros da vida. Mas dizer que deu trabalho na igreja, graças a Deus que não. Nunca deram trabalho para porteiro, para diácono, para ninguém, nunca. Graças ao bom Deus. E agora está o meu neto que eu estou criando, mesma coisa. A ordem é, segura o Theo. Se deixar ele quer correr a idade, segura. Os porteiros sabem aí, meu neto não dá trabalho aqui. Porque a gente tem que dar exemplo. E o diácono, o obreiro, o pastor, o dirigente, o presidente tem que dar exemplo. E nossos filhos são espelho para os demais. Se o filho do pastor é daquele jeito, se o filho do porteiro é daquele jeito, ele tem autoridade para chamar a atenção de alguém? Tem não. Tá certo? Então é importante governar bem a família. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Sim. Verdade.
O carro estava bem distante. É verdade. O carro estava bem distante, isso eu lembro. Eu dei um exemplo para mostrar para os obreiros que é possível que roubem na porta da igreja, entendeu? É possível. Exatamente. O carro estava bem distante. Meus irmãos, escutem. Vejam que os assuntos são bem práticos. Os assuntos são bem práticos, tá certo? Do dia a dia do diácono, tá certo? Então, o material está em PDF. Se você quiser o material, é apenas R$10. Você pode passar o dinheiro para o presbítero Luciano. Ele vai anotar seu nome, seu contato. Nós vamos passar pelo zap para você. Se você quer o certificado de participação, você também vai dar o seu nome. Essa lista aqui, ó. Essa lista aqui é apenas uma lista de presença, mas eu gostaria que você assinasse somente se você for querer algum material. Aí você faz o quê? Coloca o seu nome e coloca na frente, material mais certificado. Aí você vai pagar para o presbítero Luciano, que ele vai emitir o certificado e terça-feira vai ser entregue. Nós temos aí certificado de diácono do curso que tem 30 anos atrás. Ele nunca pegou. É por isso que a gente só vai imprimir mediante pagamento. Que a pessoa diz assim: pastor, pode imprimir que terça eu trago. Oh, meu Deus. Infelizmente não dá para confiar. Então você paga e pega. Paga, pega. Paga, pega. Combinou? Paga, pega. Paga, pega. Entendeu? Você paga e pega na terça. Tá certo? Porque senão tem o custo da impressão, do material. É um papel especial. Você paga e pega terça-feira. Tá certo? Ok? Agora, o material do PDF, como já é meu, não é, porque os R$10 do material é da secretaria, porque o papel é especial, a impressão, isso é da secretaria, aí você paga e pega. Mas o material, se você não tiver, você pode escrever seu nome e dizer que quer o material, eu vou mandar no seu zap, depois você me paga. Aí se você pagar, amém, se você não pagar, você paga na eternidade, se você entrar no céu, tá certo? Aí não tem problema. Agora o que é da igreja aí não tem como. Agora o que é meu, eu transfiro essa dívida aí ou para o diabo ou para Deus, aí você resolve na eternidade, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé? Então, estejam ligados aí. Terminou, assine